Jovem, diante do espiritismo e das grandes questões da vida humana, você deve estar se perguntando qual é o pensamento espírita a respeito de temas como o aborto, o suicídio, a eutanásia, a pena de morte, o meio ambiente. E o espiritismo é muito claro em relação a esses temas e também em relação a outros. O espiritismo sempre será a favor da vida. Por quê? Porque o espiritismo entende que a vida não nos pertence. A vida pertence a Deus. É Deus que nos criou. É Deus que nos dá as oportunidades de aprendizado e de crescimento, e é Deus que nos destina a chegarmos ao estado de espírito puro. É Deus que criou os mundos e, portanto, é Deus que nos concede a reencarnação. Então, não somos donos da vida. E por isso que perante a justiça divina, sempre respondemos por aquilo que fazemos, pelas nossas escolhas, porque a lei divina funciona como lei de consequências. Sempre temos que assumir as consequências do uso que fazemos do livre-arbítrio. Por isso, meu jovem, o Espiritismo é contra o aborto, contra o suicídio, contra a eutanásia, contra a pena de morte e contra a destruição do meio ambiente. Em todas essas circunstâncias, estamos inseridos no contexto maior da criação divina. E quem somos nós para decidir sobre a vida dos outros? E quando decidimos sobre a nossa vida, usando o livre-arbítrio, não podemos esquecer que vamos assumir as consequências. As consequências já aqui nesta encarnação ou as consequências no depois da morte. Porque a vida continua e a nossa realidade é a espiritual, não a corpórea. Porque a vida corpórea ela é passageira, transitória, mas a vida do espírito, no mundo espiritual, essa é eterna, porque somos imortais. Então temos que trabalhar sempre a favor da vida, esclarecendo, orientando, consolando, apoiando, e à luz do Espiritismo, sem nunca perder a esperança. Então, meu jovem, diante dos desafios da vida, diante das preocupações do dia a dia, diante das desavenças familiares, diante das frustrações, tenha calma. Lembre-se do que você está aprendendo com a doutrina espírita, que revive o Evangelho e tenha nos ensinos morais de Jesus, à luz da imortalidade da alma, roteiro para a sua vida, à luz da sua mente, à luz do seu coração, e siga sempre em frente, com fé e confiança, com perseverança, porque a misericórdia de Deus nunca falta para nós. E que não sejamos nós a fazer o mal aos outros. Que os outros façam o mal a nós, bem, isso é um problema deles. E terão que responder perante a lei divina. Mas que nós, eu e você, estejamos na trilha do bem e do amor ao próximo. Então, defenda sempre a vida como verdadeiro espírita que você deve ser.